Ainda bem. Qual é que é a primeira personagem que nos vem à mente quando nós falamos de sabedoria na Bíblia? Okay. Por isso, como já devem ter percebido, nós estamos esta semana a estudar o livro de Eclesiastes, ok? Por isso, Salomão escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, de facto, Salomão é considerado o homem mais sábio que já existiu na face da Terra. A Bíblia descreve ele como tendo muito entendimento, largueza de coração, e o conhecimento dele é como a areia do mar, ou seja, era infindo. Ele também escreveu cerca de 3.000 provérbios e cerca de 1.005 cânticos. E ele falava acerca daquilo que ele tinha contacto, não é? Por isso, da natureza e das coisas que ele via. Mas, de certa maneira, existe aqui um paradoxo. Apesar de Salomão ser muito sábio, de ter aparentemente muito conhecimento, ele não tomou sempre as boas decisões. Não é? Então, como é que é possível uma pessoa que tinha toda essa capacidade não tomar boas decisões? Não é? Porque exatamente existem duas coisas que é importante distinguir. Por isso que é o conhecimento, ou seja, volume de informação, e saber usar essa informação para tomar boas decisões. Neste caso, a sabedoria. Por exemplo, estás a falar do ChatGPT. O ChatGPT tem informação, mas ele não decide, ele não toma decisões, não é uma pessoa. E exatamente essa é a diferença. Enquanto Salomão ele teve sabedoria, ou seja, ele utilizava o seu conhecimento para tomar boas decisões, ele, de certa maneira, estava com Deus, a fazer aquilo que Deus queria. Quando ele deixou de fazer aquilo que Deus queria, ou seja, tomar decisões sem consultar a Deus, ele começou a fazer más escolhas e começou a enveredar pelo mau caminho. Contudo, nós vemos que Salomão, posteriormente, ele se arrepende e ele vai escrever exatamente os seus escritos, não é? Alguns estão em Provérbios, Eclesiastes, em que ele reflete exatamente daquilo que ele fez de errado. E então ele vai tentar dar-nos aconselhamentos para que nós possamos fazer algo diferente daquilo que ele fez. Nada mais inteligente que nós ouvirmos uma pessoa que já experienciou por todo um conjunto de coisas, não é? Normalmente nós temos os sábios como sendo aqueles mais idosos, os anciãos, aquelas pessoas que já viveram muito tempo. Não é? Mas também há pessoas que, apesar de não terem assim vivido tanto, têm bastante conhecimento. Mas existe uma diferença. É que a sabedoria é um dom que Deus concede. O conhecimento nós podemos adquiri-lo, mas a sabedoria não. A sabedoria é-nos dada por Deus. E é também nos dado por Deus através da Bíblia. Contudo, o nosso tema de cartaz, vamos chamar assim, é nada senão infoxicado. O que é que isto poderá ter a ver com Salomão e a sabedoria? Por isso, há uma ideia do que é que será esta palavra infoxicação? Ok. Por isso, excesso de informação. Ok. Por isso, esta palavra vem exatamente a ideia do intoxicado, ou seja, nós termos toxinas dentro de nós. Infoxicação, nós temos informação. Só que isto é algo nocivo, ou seja, nós temos demasiada informação na nossa mente. E o que é que isto pode ter de mal, não é? Quando nós temos muita informação, nós não conseguimos gerir essa informação. E acabamos por, de certa maneira, não conseguir perceber o que é que nós devemos ouvir, ler, não é? Fazer, e, de certa maneira, isso pode ser um problema. Hoje em dia nós temos o contacto com muitas coisas, por exemplo, redes sociais, é muito fácil, nós temos informação, por exemplo, meios de comunicação tradicional. Então, hoje em dia nós vivemos num tempo em que a informação ela flui de maneira muito rápida e nós nunca tivemos tanta informação ao nosso dispor. E isso faz com que nós estejamos também infoxicados. Outra coisa é que nós hoje em dia também temos conseguimos conhecer muito facilmente a vida das outras pessoas. E, por exemplo, se a outra pessoa ela comprou um carro, se ela colocou na internet, nós vamos saber. Se aquela pessoa casou, nós também vamos saber. Então, hoje em dia as pessoas têm padrões de sociedade mais elevados do ponto de vista mental, no sentido em que elas veem que as outras pessoas, de certa maneira, estão a viver acima do que elas têm. Isso pode gerar algum tipo de grau de comparação com essas pessoas e também levar a uma espécie de insatisfação, não é? Ter uma autoestima baixa, então aquela pessoa tem mais do que eu não tenho tanto, os seus relacionamentos parece que vai bem, ela tem dinheiro, ela arranjou um emprego, ou tem um bom emprego, e isso gera-nos uma comparação que pode também não ser benéfica, ou seja, temos demasiada informação no nosso poder. E também há um outro ponto, que é talvez um dos pontos mais atuais relativamente a este tema da informação, que é o facto de nós nem sempre temos uma informação confiável ou verdadeira. Então, hoje nós vivemos na época da informação que pode ser manipulada e que, em certa maneira, acabamos por, em vez de obtermos informações verdadeiras, obtemos informações mentirosas.
Hoje, nós temos, digamos, nos mídias tradicionais, os famosos fast-check. Quando nós temos uma informação que é lançada publicamente, os fast-check vão ver se aquilo realmente corresponde à verdade. Exatamente, ou seja, se aquilo que ele disse corresponde àquilo que é os factos, não é? Então, o autor aqui desta semana diz que nós temos pelo menos duas abordagens. Temos uma abordagem secular, temos uma abordagem bíblica. Por isso, a abordagem secular, saber gerir as nossas redes de informação, ou seja, primeiro ponto, não termos demasiada informação em contacto. Quanto menos informação tivermos, menor a probabilidade de nós termos acesso à informação falsa. Segundo, termos uma certa curiosidade da informação que nós obtivemos. Será que uma informação que eu tenho através de uma fonte científica é igual a uma fonte que eu tenho através de uma rede social que não está atrelada a nenhum tipo de fonte científica? Não é a mesma coisa, não é? E mesmo os mídias tradicionais nem sempre transmitem informações que são 100% verdadeiras. Ou, por exemplo, que estão contextualizadas. Às vezes uma informação pode ser totalmente verdadeira, mas ela está a ser descontextualizada com o objetivo de passar algum tipo de ideia errada. Outra perspectiva, que é uma perspectiva mais bíblica, é nós temos uma relação espiritual que nos liga exatamente à verdade. Em Salmos 25:10 diz: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto e os seus testemunhos. Então, nós vemos que a verdade ela está relacionada com uma relação com Deus. Ou seja, se nós nos relacionarmos com Ele, nós vamos estar mais próximos da verdade. Isto vai exatamente de encontro com o segundo ponto, que é o ponto de nós focarmos na pessoa de Jesus. Ora, em João, no capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o próprio Jesus, Ele é a verdade. E se nós estarmos focados nele, significa que nós estamos mais próximos da verdade. Hoje em dia, o que é que nós temos? Temos celebridades, não é? Pessoas famosas que, em certo sentido, acabam por ser, para muitas pessoas, principalmente para jovens, referências. E essas referências podem levá-los para caminhos errados. Então, se nós focarmos na pessoa de Jesus, vamos perceber que Ele é o único modelo. É o único modelo que nós, de facto, devemos seguir. Porquê? Porque todos nós somos falhos, somos humanos. Mas Jesus ele foi o único humano que não falhou. Então, Ele é o único modelo confiável que nós devemos seguir. O terceiro ponto, que está bastante relacionado exatamente com a atividade que nós fizemos, é nós, de certa maneira, desfrutarmos da verdade com as pessoas. Ou seja, nós partilharmos as informações connosco mesmo de maneira pessoal. Se nós deixarmos de estar tão, digamos assim, conectados do ponto de vista virtual e estarmos mais conectados do ponto de vista pessoal com as pessoas, em certo sentido também vamos estar mais próximos da verdade. Se nós formos a pensar, vamos recuar até ao Gênesis e nós vamos ver que um dos principais problemas que existiram foi exatamente esta falta de conexão pessoal. Por isso, a partir do momento em que Eva se separa e afasta-se do seu marido, nós vemos que aí o diabo arranja uma maneira de se enganar Eva. Outra coisa importante é que nós, às vezes, estamos à espera de que a mentira ela esteja assim escancarada à nossa frente, mas, na verdade, a mentira que mais tem capacidade de enganar as pessoas é aquela que está totalmente disfarçada com a verdade. Então, se eu tenho 100% de mentira, eu vou perceber facilmente, porque nós somos inteligentes. Contudo, se a mentira estiver disfarçada com a verdade, ela tem muito mais capacidade de enganar as pessoas. Basta parte da informação ser mentirosa para toda ela ser mentirosa. Então, nós precisamos, a partir exatamente do princípio de tudo, como tudo começou, da maneira como a informação falsa pode, sim, nos levar-nos para um caminho errado. Então, aquilo que a mensagem deste dia nos leva a refletir é que nós devemos ter melhores relacionamentos do ponto de vista da maneira como obtemos as nossas informações, obter informações viáveis, mas também ter em conta aquele volume informacional que nós temos acesso. Se nós temos acesso a muitas informações, nós também vamos estar, de certa maneira, não vamos conseguir gerir todas elas. Existe também um fenómeno chamado a Síndrome de Dory. Toda a gente que conhece mais ou menos a história da Dory, não é? Do Procura de Nemo, ela tem dificuldades de captação da memória. Então, a partir do momento em que nós acabamos de ter muita informação, nós deixamos de ter o discernimento para... eu ouvi isso, aquela pessoa disse aquilo. Então, se nós temos um número mais assertivo de informação que nós temos acesso, acabamos por ter uma maior captação. Se eu ficar aqui a falar 2 horas,
é mais provável que vocês usem os primeiros 10, 5 minutos daquilo que eu vou dizer e o resto do tempo, ou seja, eu não vou ouvir nada. Então, quanto mais assertiva é a informação, maior a capacidade de nós termos essa informação captada. Isso também funciona também a partir daquilo que nós estudamos pela Bíblia. Uma das coisas que, se calhar, nós podemos tentar fazer no dia-a-dia é... O primeiro contacto que nós temos no dia é muito importante. Então, se o nosso primeiro contacto, se for exatamente estar com Deus, através do estudo da palavra, da oração, é certamente uma melhor maneira de começarmos o nosso dia. Então, tentar procurar todos os dias que o primeiro contacto que nós tenhamos não seja necessariamente com o telemóvel ou com outra coisa qualquer, mas sim com Deus através da oração e do estudo da sua palavra. Vamos então terminar esta meditação com uma oração. Jesus, muito obrigado por esta noite que estás a conceder, obrigado por mais um dia, que possas também ter-nos ajudado a compreender a mensagem que trouxe este dia, que possamos assimilar e que possamos, de certa maneira, pôr em prática aquilo que nós abordamos hoje, que possas ajudar também aquelas pessoas que vieram, que possas guiar em segurança para as suas casas. Agradecemos pelas pessoas que têm estado durante esta semana e que amanhã possamos estar ainda mais pessoas para a mensagem que vamos ter amanhã. Obrigado pela família, pelas pessoas que tu nos dás, pelos relacionamentos que nós temos e peço que nós possamos também ter um maior relacionamento para contigo e que este relacionamento possa crescer dia para dia. Obrigado por tudo o que fazes por nós e tudo peço em nome de Jesus. Amém.